Olá pessoal, vejamos aqui no tópico 6, nosso curso de Matemática Básica, nível Fundamental 2, a continuação de frações. E nesta videoaula vamos falar sobre operações com frações. Adição e subtração. Temos aqui duas situações. Uma quando vai envolver denominadores iguais, depois com denominadores diferentes. Com denominadores iguais, basta repetirmos o denominador, seja na soma ou seja na subtração, e operar normalmente com os numeradores. Aqui, uma soma, 1 mais 4, 5, resultado 5 dozeavos. E aqui, 7 menos 3, numerador 4, 4 quinzeavos. Agora, para denominadores diferentes, precisamos obter o MMC dos denominadores, aqui de 3 e 4, que é 12. Uma dica aqui, que se os números nos denominadores forem primos entre si, ou seja, o MDC entre eles é igual a 1, só existe 1 como divisor comum, né? Então o MMC é o produto destes números aqui, ok? 3 vezes 4, 12. Basta multiplicarmos. Então, o 4, né, os divisores do 4, 1, 2 e o 4, e divisores do 3, lembrando que o 3 é um número primo, né, é apenas 1 e o 3. Então, o único comum aqui, né, é elemento comum para, né, como constituinte aí do conjunto dos divisores, né, de 3 e de 4 é 1. Então, neste caso, MDC sendo 1, primos entre si, a multiplicação é o MMC. Se preferir, pode usar algum dos métodos que eu já andei comentando aqui nas videoaulas anteriores aqui no curso. Okay? Então, uma vez reduzido ao mesmo denominador, 12 ali, precisamos alterar, né, o numerador da seguinte forma. Dividimos o MMC por cada denominador e o resultado multiplicamos pelo numerador correspondente, ou seja, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Vem para cá. Mais 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 4, 16. E agora, né, recai, né, no caso anterior, denominadores iguais, né, o 12 ali comum, e aí basta somarmos os numeradores. Então, 3 mais 16, 19, 19 dozeavos. Né? Aqui é interessante a gente fazer o MMC de 5, 7 e 14. Um processo aqui já ensinado, né, em aulas anteriores aí, pode seguir aí, dar uma olhadinha, né, quem ainda tiver dúvida, para acompanhar essa sequência do curso. Então aqui só vai aparecer números primos e se um deles for par, começamos pelo 2. E aí vamos dividindo, né? Se não for possível, a gente repete. O 5 não dá por 2, o 7 também não, mas o 14 dá 7. E agora só fica o 5 e o 7 que são primos. Entramos com 5, fica 1, 7, 7, e depois com 7 fica tudo 1 aqui nas divisões. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70 é o MMC. Então, voltando para cá, né, reduzindo ao mesmo denominador comum, vira 70, mesmo processo. 70 por 7, 10, 10 vezes 1, 10, 70 por 5, 14, 14 vezes 3, 42, e 70 por 14, né, vai dar 5, 9 vezes 5, 45, a soma aqui em cima, 97 70avos. Então, as demais aqui seguem o mesmo processo. Aqui eu chamo a atenção
para a situação em que não aparece o denominador é 1. Oculto, né? Escrevemos ali 1. Okay? E necessitando tirar o MMC, aqui não precisa, né, aparecer só de 8 e 5. Mais uma vez, 5 e 8 são primos entre si. Né? O único divisor comum, né, do conjunto, né, dos divisores do 5 e do 8 é o 1. Então, 8 vezes 5, 40 é o MMC. Não há necessidade, né, de fazer. 40 por 5, 8. 8 vezes 1, 8. 40 por 1, 40 vezes 2, 80. E 40 por 8 dá 5. 5 vezes 7, 35. A soma ali leva a 123, 40 avos. Na letra D, devemos transformar inicialmente, antes, né, de se fazer aí a subtração, devemos transformar os números mistos, né, parte inteira mais uma parte fracionária, vimos isso na aula anterior, e aí transformamos em fração imprópria, aquela cujo numerador é maior que o denominador. O processo, né, basta fazermos o seguinte: 5 vezes 2 mais 1 dividido por 5. Okay? Então, 5 vezes 2 mais 1 sobre 5, denominador repetido, menos 6 vezes 1 mais 1 sobre 6. Né? Operamos ali os numeradores: 5 vezes 2, 10, mais 1, 11, 11 quintos. E 6 vezes 1, 6, mais 1, 7, 7 sextos. Mais uma vez, 5, 6 primos entre si. Né? O MMC é a multiplicação do 5 pelo 6, que dá 30. 30 por 5, 6. 6 vezes 11, 66. 30 dividido por 6, 5. 7 vezes 5, 35. 66 menos 35, 31. 30 avos. Aqui o mesmo processo, transformando números mistos em frações impróprias. MMC novamente, 5 e 7 são primos. 35 e o mesmo processo, dividir e de multiplicar, no final somando aqui, chegando, né, a esta fração. Aqui a gente já considera uma operação, ou melhor, uma expressão, né? Uma expressão envolve mais de uma operação, ok? Uma expressão numérica, né, ou aritmética, só envolve números aí. Aqui no curso, bem mais para frente, vamos ver, né, também as chamadas expressões algébricas, que misturam, né, além de números, letras também, mistura letras com números. MMC, ao tirarmos aqui 5, 4 e 6, vamos notar que é 60, né, pelo método que lhe convier, e aí dividimos e multiplicamos. Chegamos a isso aqui, no final, 203 60 avos. O processo aqui também é o mesmo, 2 sétimos vamos repetir, 2 aqui inteiros e 1 terço. Né? 3 vezes 2 é 6 mais 1, 7. E aí, né, tiramos já o MMC aqui, que vai ficar 7 vezes 3, 21. Fazendo todo o processo aí, chegamos a esse resultado aqui, 55, 21 avos. Sempre que possível, pode simplificar a fração. Né? Já vimos aqui regras de divisibilidade, então devemos saber isso aí. As regras para simplificar, né? Precisamos usar o mesmo número no numerador e no denominador. Letra H também, novamente, transformando aqui mais para um treino, né? Apresentando as várias letrinhas aqui, para fazer com que vocês, né, possam ir se adaptando a esse processo de cálculo. Okay? Então aqui, né, na letra F, repetindo, quando a gente combina, né, duas ou mais operações, que tem adição e subtração, a expressão já se torna uma expressão numérica ali, né? Quando combina mais de duas ou mais operações. Okay? No processo da multiplicação e da divisão, com denominadores, por exemplo, diferentes, não há necessidade de tirarmos o MMC. Okay? Então é direto aqui. A fração
produto, ela resulta da multiplicação do numerador dela, da multiplicação do numerador de uma com a outra, e o denominador também. Multiplicamos os denominadores. Então aqui, atenção, não há necessidade na multiplicação nem na divisão de termos que obter o MMC dos denominadores, ou seja, ter que reduzir ao mesmo denominador comum. Não há necessidade. Okay? Multiplicação direto, numerador multiplicando numerador, denominador multiplicando o denominador. Aqui 12, 25 avos, né? O único número comum que consegue dividir os dois é 1, divisão, né? Fazendo por 1 aqui não vai alterar o resultado, fração irredutível. Na letra B aqui, percebemos, após a multiplicação, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 9, 36, 21, 36 avos, notamos que ambos, né, numerador e denominador, podem ser simplificados por 3. Normalmente a gente procura o MDC, né, principalmente com números grandes, né, maiores. Então, uma maneira mais rápida de simplificar é chegar ao MDC. E aí você faz o MDC do numerador com o denominador. MDC, ok? Então, aqui, fração redutível, ela pode ser simplificada, no caso aqui, por 3. Então, como eu falei, um pouco mais atrás aí, a gente vai dividir pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador aqui, 21 por 3 dá 7, 36 por 3, 12. Agora, uma fração irredutível. A divisão consiste no seguinte, vamos repetir a primeira fração, vamos trocar o sinal de divisão por multiplicação, é da regra, e aí a gente paga um preço, tendo que inverter a segunda fração. Então, ao invés de ser 3 quintos, 5 terços. E aí multiplicamos normalmente 7 vezes 5, 35, 8 vezes 3, 24, 24 avos. Na letra D, a divisão escrita de outra maneira, com um tracinho ao invés do símbolo, mas o processo é o mesmo. Divisão de frações, devemos repetir a primeira, trocar o sinal por 1 vezes, inverter 8 terços, 3 oitavos. Multiplicação, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 1 vezes 3, 3, 5 vezes 8, 40. Divisão aqui, observe que se eu não escrevo aqui é 1, então mantenho a primeira, 10, né? Vezes, inverto a segunda, 5 meios. Lembrando que aqui tem 1, 1 vezes 2 é 2, no denominador, e 10 vezes 5, 50, 50 meios ali, 25. Com a resposta final. A irredutível, a letra F consiste no seguinte, número misto, numerador, denominador, fazemos o processo de transformar em frações impróprias, numeradores maiores que os denominadores, divisão, mantenho a primeira, troco o sinal por 1 vezes e inverto a segunda. 3 meios vira 2 terços, numerador com numerador, denominador multiplicando o denominador. 44, 21 avos, não sendo mais possível simplificar. Na potenciação, temos uma multiplicação, né, com a ressalva. Todos os fatores são iguais. Então, o expoente indica quantas vezes a base é repetida. A base, no caso aqui, uma fração, 2 terços, o expoente, 2, e o conjunto, né, nós chamamos de potência. E a operação que envolve potências, potenciação. E, na realidade, é uma multiplicação, só que com a diferença da multiplicação ordinária, que lá, né, os fatores não precisam ser obrigatoriamente iguais. Eu posso ter 2 vezes 3, 5 vezes 3, né, não necessariamente apenas 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, ok? Mas aqui, obrigatório, né, os fatores aqui serem iguais.
E o expoente 2 indica quantas vezes a base será repetida na multiplicação. Então, como está ali ao quadrado, o 2/3 aparece 2 vezes, e aí faço multiplicação normal, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Aqui, 4/5 ao cubo, o elevado à terceira. 2 ao quadrado, perdão, 4 ao cubo ali, 64, 5 ao cubo, 125. Né? Ou seja, 4/5 repetido aí 3 vezes. 4/5, 4/5, 4/5, né? E vai gerar esse resultado. Então, muita atenção que não é para fazer 4 vezes 3, nem 5 vezes 3, ok? 3 significa que o 4 será repetido 4 vezes na multiplicação. Então, 4 vezes 4 vezes 4, 64. E o 5, igualmente. 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. Na radiciação, que é a operação inversa da potenciação, né, pode ser realizada da seguinte forma. A raiz quadrada, vamos ficar aqui só com a raiz quadrada, índice 2 aí, de uma fração, consiste em obtermos a raiz do numerador e do denominador. Então, distribuímos essa raiz que pega a fração e jogamos para o numerador, uma para o numerador e outra para o denominador. Ok? Qual é o número que é elevado ao quadrado, já que é raiz quadrada? Dá 4. 2. Qual é o número que é elevado ao quadrado, ou que multiplicado por ele mesmo dá 9. 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. B, 36, 64 avos, aqui direto, né? Fica 6 oitavos, e pode ser simplificada por 2. 6 por 2, 3, e 8 por 2, 4. Na letra C, devemos primeiro, cuidado, não devemos tirar a raiz quadrada aqui do 1, do 4, do 9, do 16 não, ok? Então, primeiro devemos transformar o número misto, normalmente é assim, né? Principalmente nas operações, em fração imprópria aqui. Repetindo mais uma vez, 16 vezes 1, mais 9, tudo isso dividido pelo denominador ali. 16 vezes 1, 16, mais 9 aí, 25, 25, 16 avos, distribuindo raiz quadrada de 25 é 5, e raiz quadrada de 16 é 4. Ok, pessoal? Então é isso. Procuramos aqui dar uma geral, né, nas principais operações envolvendo, né, frações. Desejo a todos muito sucesso. Se possível, deixe o seu joinha, o seu like, dê um apoio ao canal. Também, se possível, inscreva-se no canal e agradeço desde já. Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.